Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Fechamos os nossos olhos agora e oremos ao Senhor. Pai misericordioso, gratos somos a Ti por todas as bênçãos concedidas, pelo seu cuidado e pelo seu amor. Fica conosco, nos guiando com sua sabedoria. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 9, Planejar para Vencer. O texto base encontra-se em Neemias, capítulo 3. Eu peço aos irmãos que leiam todo o capítulo 3 de Neemias, para que vocês tenham uma melhor compreensão, entendimento sobre o que nós vamos tratar aqui no estudo da revista. Por ser um capítulo longo, eu não vou ler aqui com vocês, tá? Então, façam a leitura em suas Bíblias, por favor. Eu convido a todos a conhecer e buscar crescimento em Jesus Cristo. Introdução. Estamos passando por um momento muito parecido com o vivido pelo povo de Jerusalém. Depois de um tempo em confinamento, temos adiante o desafio de retomar nossas atividades e, por meio da experiência dos judeus, podemos tirar lições que viabilizem nosso recomeço para a construção de um futuro abençoado por Deus. Se os nossos irmãos do passado se dedicaram ao planejamento em prol da proteção e segurança através da reconstrução dos muros, conosco não poderá ser diferente. Nós temos que cuidar da proteção, retomar, sim, mas com todas as medidas necessárias para a segurança do nosso povo. Vamos recomeçar. Nosso ponto de partida é a reconstrução dos nossos muros e o planejamento para vencer é buscar toda a proteção e segurança possíveis. Devemos ser prudentes, reconstruindo nossos muros sob a rocha, Jesus Cristo. Mateus 7, 24. Tópico 1. O planejamento precisa de exemplos encorajadores. Quando as coisas estão paradas, muitos tendem a se acomodar na inércia. Dificilmente as pessoas se envolverão num propósito de forma espontânea, mesmo que seja por um bom objetivo. Elas precisam de exemplos bons, encorajadores, que as inspirem a seguir o caminho e fazer o mesmo. Na reconstrução dos muros de Jerusalém, este exemplo começou pelo líder religioso. Eliasibe era o grande sacerdote e, juntamente com os seus colegas sacerdotes, começaram a executar a obra. Os líderes religiosos exercem grande influência sobre as pessoas e devem dar bons exemplos de comportamento e atitude que inspirem o povo a fazer o mesmo. Outro exemplo visto na reconstrução veio do líder político. Refaías era governador da metade de Jerusalém e também não se omitiu, antes participou ativamente da obra. Em momentos de crise, o povo precisa de referências. O horizonte parece cinza, sem nada claro para se esperar. Nesse prisma, então, as pessoas precisam de exemplos que encorajam, líderes que conseguem enxergar além do horizonte, a luz no fim do túnel, os quais mostram a direção pela qual se deve caminhar. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que nós precisamos observar se realmente esses líderes eram pessoas com uma vida de oração, pessoas que viviam realmente o que eles pregavam. Então, mediante esses questionamentos, se as nossas respostas são positivas, sim, eles viviam
de acordo com o que eles pregavam, eram pessoas de oração, né? Então, nós podemos sim usá-los como referência, como exemplos na nossa caminhada, né? Como inspiração também para sermos perseverantes, né? Então, essas pessoas são importantes. Lembrando que todos nós estamos aqui, né? Vivendo aqui no mundo, estamos nessa caminhada, todos nós erramos, tá? E até mesmo os líderes podem errar, tá? Porque estão aqui vivendo, né, na carne e não são perfeitos ainda. Então podemos, né? Eles podem errar. E isso não significa que nós também não podemos aprender, tá, com o erro dessas pessoas, né? Não só dos líderes, como de outras pessoas que fazem parte, né, da nossa convivência. Eu olho também para o erro do meu próximo, né, daquela outra pessoa, e posso analisar, né, e chegar à conclusão de que eu não preciso seguir por aquele mesmo caminho, porque eu já sei que o final vai ser um final difícil, um final ruim. Então eu traço, né, uma nova caminhada para um caminho mais reto, né? Então eu aprendo não só com os bons exemplos, mas também com os erros, né? Em tudo a gente pode tirar aprendizagens, né? E voltando a falar dos líderes, né? Que têm essa vida, uma vida de oração, um caminho de retidão, lembrando, né, o que o apóstolo Paulo ele dizia, né, em 1 Coríntios, né, capítulo 11, versículo 1, ele diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Porque nós nos aperfeiçoamos em Jesus Cristo. É nele que nos fortalecemos, é nele, sim, que reconhecemos os nossos erros e aí tomamos a atitude de mudar, né? E nos esforçar para não errar mais, né? Então, em tudo, todo esse aperfeiçoamento não ocorre porque nós somos super-heróis, nós temos grandes poderes, não. Tudo ocorre porque somos aperfeiçoados em Cristo Jesus, né? De fé em fé, ao longo dessa caminhada. E importante aqui também, eu quero deixar para que vocês reflitam, né? Que às vezes a gente pensa que, como nós não temos alguma posição de liderança na igreja, nós esquecemos que nós temos sim, né, posições de liderança em outros lugares, né? Você como cristão, como servo de Cristo, você tem uma função de liderança, porque você precisa ter um comportamento, um bom comportamento e ser reflexo, né? Ser como a palavra diz, né? Que a gente precisa ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, a nossa vida, ela é observada, o que nós fazemos, os nossos exemplos, as pessoas estão vendo. E eles precisam ser bons exemplos, porque essas pessoas que não conhecem, principalmente que não conhecem Jesus Cristo ainda, elas precisam dessa referência. Então, todos nós exercemos sim uma função de liderança, seja na nossa casa, né, principalmente com os nossos filhos que nós estamos ensinando, né? Seja no nosso trabalho, ou na nossa escola, faculdade, na vizinhança, enfim, né? Precisamos estar atentos que nós precisamos realmente, né, dar bons exemplos e sermos referência, né, para todas as pessoas, principalmente para aquelas que ainda não conheceram Jesus Cristo, né, para ajudar, né, também que elas tenham esse interesse através do reflexo da nossa vida, das nossas vidas, eles busquem, queiram conhecer Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos dar continuidade no próximo tópico. Tópico 2. Planejar para vencer deve contar com todos. A reconstrução do Muro de Jerusalém começou no norte e avançou no sentido anti-horário, para cercar toda a cidade. Muitos recursos foram necessários. Toda a ajuda era bem-vinda e precisava ser envolvida. O capítulo 3º de Neemias é um registro minucioso de tudo o que aconteceu e que foi imprescindível para o sucesso da operação.
Esses relatos entraram para a história bíblica, objetivando a superação dos desafios que se levantam na vida. O versículo 2, por exemplo, como demais versículos também abordam, aparece uma ajuda vinda de fora, um auxílio externo. Homens de Jericó e de outras cidades se mobilizaram para ajudar Jerusalém. Essa é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo em que precisamos ser humildes para aceitar a ajuda de pessoas no que tange a resolução de nossos problemas, precisamos também nos dispor para ajudar aos outros a superar seus desafios. No caso da pandemia, é mister a ajuda de povos para garantir a segurança a favor do recomeço. E não podemos discriminar os povos por causa de preconceitos estereotipados. O mundo todo precisa se unir para a produção e distribuição das vacinas. Exemplos e estratégias devem ser compartilhados, a fim de ajudar e servir de orientação para situações semelhantes, as quais, porventura, venham a acontecer. Toda ajuda é tão importante que até adaptações e improvisações poderão acontecer para solucionar problemas. O texto diz que Uziel, um ourives, deixou seu trabalho com ouro para colocar a mão na massa e ajudar na reconstrução do muro. Ananias, o perfumista, deu um tempo com os perfumes para se dedicar ao mesmo trabalho. Para recomeçar, talvez seja necessário improvisarmos, adaptarmos, mas necessitamos recomeçar de alguma forma. As igrejas, retomando os cultos presenciais, tiveram que se adaptar. As funções dentro da igreja tiveram que ser mudadas, e por mais que isso seja estranho, devemos reconhecer que é necessário para um recomeço seguro. Então, o que nós podemos tirar aqui de lição, né? Que todo o trabalho é importante e que nós precisamos, nesse momento, trabalharmos em conjunto, sem acepção de pessoas, sem querer achar que um trabalho é mais importante que o outro, né? E que temos que colocar realmente a mão na massa, arregaçar as mangas. E assim, eu não sei, vamos supor, eu não sei cozinhar. Eu não sei cozinhar, mas eu sei lavar a louça. Então vai lá e ajuda a lavar a louça. Você não sabe virar massa, né, para fazer aquela massa de construção, né, que assenta os tijolos. Você não sabe, mas você não sabe ajudar a carregar o tijolo, a carregar o cimento, a areia. Então, coloque a mão na massa, vá ajudar. Vai aprender junto com aquele que sabe. E trabalhando junto, nós vamos crescer, né? É isso que o texto está falando aqui. Que não é momento agora de cruzarmos os braços. E nem é momento de ficarmos também com atitudes preconceituosas, né? Então, é isso que o texto trouxe, assim, essa grande lição para nós. E voltando para o assunto da pandemia, né? Falamos aqui de improvisações, de adaptações, né? Que a maioria das igrejas precisaram sim se adaptar. Então, até a nossa questão da EBD, que continua ainda sendo online, é um exemplo, né, de adaptação que nós tivemos que fazer para ter um cuidado, né, com o distanciamento, com a aglomeração. Então, é um cuidado que nós estamos tendo no momento, mas assim que tudo se normalizar, eu espero, eu confio em Deus que esse momento vai chegar, todos nós estaremos vacinados, essas cepas que surgem vão surgir. Eu creio em Jesus que com menos força, a partir do momento que o mundo esteja vacinado, né? Porque a gente está falando não é de uma epidemia, né, que está ocorrendo aqui no nosso país, é no mundo inteiro. Então, o trabalho precisa ser mundial. Todos precisam se vacinar, né? E aí entrar também, né, com a questão de solidariedade entre os povos que têm um pouco mais de condição, ajudarem também, né, na questão da vacinação com os povos
mais pobres, né, que têm menos condições, e isso aí é uma situação que já está sendo levantada, e acredito que isso vai ocorrer, eu tenho fé que vai ocorrer, né, que vai ser feito esse trabalho em função do todo, em função do prol, do bem da humanidade. Eu tenho fé em Jesus que isso vai ocorrer, né? E na igreja nós estamos fazendo essa adaptação. Vamos às nossas reuniões presenciais, precisamos estar de máscara, precisamos usar o álcool em gel, que já fica lá na entrada, né? É ofertado por um irmão ou alguma irmã que nos recebe. Então, são atitudes de carinho, são atitudes de amor, né, que estão sendo feitas para que todos nós tenhamos segurança, né? E se eu amo o meu próximo, eu quero que o meu próximo esteja bem cuidado, né, esteja seguro, para que ele não venha a adquirir, né, esse vírus, né, passar por essa doença tão terrível, né? E em Efésios, capítulo 4, versículos 3 e versículo 13, diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, a palavra mesmo está dizendo que nós ainda não atingimos a maturidade, né? Mas que nós alcancemos a unidade da fé, né? Trabalhemos em unidade e conservemos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Eu achei muito interessante quando eu lembrei desse versículo e muito apropriado, né, para o período que nós estamos vivendo, né? Façamos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Que isso alcance realmente a humanidade, né? Que precisamos trabalhar em conjunto, pensar no todo e não sermos crianças imaturas, e que nós juntos alcancemos a maturidade. Amém? E assim chegaremos, né, à medida da plenitude de Cristo. Tópico 3. Planejar para vencer precisa de comprometimento pessoal. Reconstruir o muro era um grande desafio, o qual se tornou possível devido ao comprometimento de todos. Recomeçar com segurança é o nosso objetivo agora, e também não conseguiremos se cada um não der a sua contribuição e não se envolver pessoalmente. A ajuda de cada um pode acontecer de múltiplas formas. Depende do contexto, mas o que não podemos esquecer é de valorizar a figura do indivíduo. Um dos princípios dos batistas diz que cada indivíduo é um ser único e de valor infinito. Como igreja, precisamos lembrar que existimos também para servir e abençoar as pessoas. Em sua ata, Neemias registrou um gesto simples, porém que ficou eternizado pela boa ação. Malquias foi colocar trincos e trancas nos portões. Versículo 14. É como se hoje fizéssemos uma postagem homenageando o irmão ou a irmã que estava por trás da câmera de uma filmagem, ou da equipe que se encontra na recepção dos cultos para higienização das mãos e receptividade. Toda ajuda para o recomeço é bem-vinda e, por mais singela que seja, é relevante. E, por fim, a ajuda que fez toda a diferença para a reconstrução do muro veio do comprometimento das famílias. Neemias fez as pessoas entenderem que a reconstrução do muro daria segurança às suas famílias, e por isso elas deveriam estar engajadas nesse projeto. Foi assim que cada lar ficou responsável por construir a parte do muro em frente de sua própria casa. Hoje, as famílias precisam entender que elas mesmas são as mais abençoadas pelo trabalho da igreja. E isso, por si só, já deve ser um fator motivador para o envolvimento dos lares na obra de Deus. Recomeçar com segurança
é o nosso propósito, a fim de chegarmos lá. Assim sendo, necessitaremos do comprometimento das famílias. John MacArthur, em seu livro Ministério Pastoral, mostra a importância da igreja. Então, no livro dele, ele tem vários tópicos em que ele fala sobre a importância da igreja, mas eu vou compartilhar com vocês aqui apenas um, né? Porque seriam muitos, então eu vou compartilhar esse aqui. A igreja é o lugar principal de edificação e crescimento espiritual. Então, para que nós pensamos na importância que a igreja tem perante a comunidade, né? Perante a sociedade. Então, todos nós, né, que somos membros da igreja, nós precisamos estar atuantes, trabalhando na obra do Senhor, seja em qualquer trabalho, que todos os trabalhos são importantes. Lembrando que a igreja, né, Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja, né, é o corpo de Cristo, ou seja, somos todos nós. E como corpo, cada membro tem uma função importante. Então, pensemos sempre na questão do corpo, porque a mão precisa, né, do braço, o braço precisa do antebraço, e assim consecutivamente, cada um tem a sua função, tá? E a sua importância. Então, todos os trabalhos são importantes, todos os trabalhos são bem-vindos, principalmente nesse momento de reconstrução, né? Nós precisamos reconstruir, né? Nos adaptar a esse novo momento em que nós estamos vivendo, traçar estratégias juntos, porque a seara é grande. A seara está aí, ela é muito grande, né? Então vamos orar e vamos pedir a Deus que mande os trabalhadores para a seara. Então, a oração é um dos trabalhos que nós precisamos fazer nesse momento, tá? Então, voltando aqui a falar, né, sobre esse tópico que eu citei aqui, né, da igreja é o lugar principal de edificação e crescimento espiritual, você pode ler essas passagens. Atos 20, versículos 32, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, e 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Conclusão. O capítulo 3º do livro de Neemias nos mostra um extraordinário planejamento para a construção dos muros da cidade. O resultado foi o êxito. Aprendemos com Neemias a planejar cuidadosamente todas as nossas ações para sermos bem-sucedidos. A reconstrução dos muros de Jerusalém nos ensina que para recomeço de nossas vidas, precisamos, antes de qualquer coisa, garantir a segurança. Tudo o que fizermos perderá completamente o sentido, caso não preservemos a segurança das pessoas. Por isso, vamos reconstruir nossos muros e garantir nosso recomeço. A crise precisa ser deixada para trás e a pós-crise deve vir recheada de bons exemplos de ajuda por todos os lados, bem como do comprometimento de cada um de nós. Então, gente, falando em comprometimento, né, é preciso que você seja comprometido principalmente com Cristo, que você seja comprometido com a sua família, seja comprometido com a igreja, seja comprometido também consigo mesmo, seja comprometido com o seu trabalho, tá? A crise está aí, tá difícil, realmente está difícil para todos. Mas, gente, vamos confiar na promessa divina. Isso tudo vai passar, porque a palavra de Deus, ela fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer, né? Então, confiemos na palavra do Senhor, confiemos nessa esperança, né? Você pode verificar essa passagem em Salmos 30, versículo 5. E Rubem Alves diz assim também, uma frase que eu achei muito interessante: não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Então, na nossa vida, a gente vai passar por alguns momentos longos, né? E silenciosos aí. Às vezes a gente está passando por grandes adversidades e parece, né, que Deus está lá,
silencioso, como se não estivesse nem vendo a nossa situação. Mas ele está, gente, ele está presente, ele está trabalhando, porque Deus trabalha em silêncio, né? E ele está lá, trabalhando, principalmente fortalecendo a nossa fé, né? Então vamos confiar. E para nós vermos coisas lindas, maravilhosas, né? A borboleta, né? Cada borboleta tão linda, tão colorida que tem aí, e fazendo essa alusão, né, o que estamos falando aqui, para vermos coisas lindas, maravilhosas pela nossa vida, né, ao longo da nossa vida. Muitas das vezes nós vamos passar, sim, por silenciosas metamorfoses, mas essa metamorfose é justamente para um crescimento, né? Uma mudança, uma transformação em nossas vidas, né? Então, que fique essa reflexão para vocês. Essa foi a lição de hoje. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Que Deus os abençoe. Um terno abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!